Olá, queridos. Hoje vamos falar um pouco sobre a tentação de Jesus. Vamos falar sobre como Jesus venceu a tentação. O capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus amados irmãos, a mais importante, a mais notável, a mais misteriosa batalha de todos os tempos foi esse conflito entre Satanás e Cristo, ou entre Cristo e Satanás. Não se deve pensar que era a primeira investida, e nem seria a última, do falso rei do mundo contra o verdadeiro rei do mundo. O episódio que encerrou o jejum de Jesus no deserto servia como um tipo, em um resumo, de todos os ataques do diabo. É como uma profecia de sua derrota final. O mestre mal tinha saído das águas do batismo quando teve de entrar no fogo da tentação. Imediatamente depois que os céus por cima se abriram a Jesus no Rio Jordão, o inferno se lhe abriu por baixo no deserto. Depois de mirar o rosto de Deus, Cristo se achou encarando o semblante negro de Satanás. Davi, uma vez ungido rei, foi buscado como se persegue uma perdiz nos montes. Israel, logo depois do glorioso livramento do Egito, foi perseguido pelo exército de Faraó. Ezequias saiu da Páscoa. Não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém desde o tempo de Salomão, para enfrentar o grande exército de Senaqueribe, rei da Síria. Paulo, quando chegou de novo à terra, depois de ter entrado no terceiro céu, logo sofreu de um espinho na carne. Os tempos do mais sublime júbilo são seguidos, geralmente, pelos maiores perigos espirituais. Devemos, irmãos, ao receber o batismo no Espírito Santo, ou qualquer grande bênção de Deus, esperar ser grandemente provados por Satanás. Sempre que você recebe uma grande vitória, sempre que Deus te exalta, em qualquer situação, o diabo se levanta contra você. Você deve estar preparado. Sempre que você recebe uma cura, ou alguém da sua família recebe uma vitória, o diabo vai preparar uma armadilha para te entristecer. O bendito Espírito de Deus, que descera sobre Jesus como pomba, logo o impeliu para o deserto,
para ser tentado pelo diabo. É a vontade de Deus que seus filhos sejam provados. Jesus não entrou na tentação sem direção divina. Não é a vontade de Deus que seus filhos se mostrem temerários, introduzindo-se nas tentações. Alguns comentadores bíblicos opinam que foi ao grande deserto de Sinai onde tanto o grande legislador Moisés como o grande reformador Elias, ambos do Velho Testamento, jejuaram também 40 dias, pois dizia-se que não havia lugar tão infestado por feras como lá. Mas é mais provável que foi no deserto onde João Batista iniciou seu ministério. Depois de receber o batismo no Espírito Santo, Jesus não foi logo a Jerusalém para glorificar-se, mas se retirou ao deserto. Convém, depois de gozar íntima comunhão com Deus, passar algum tempo a sós para não perder na lida diária o que recebeu. E quantos já perderam as bênçãos que receberam de Deus? Quantos já perderam os dons que receberam de Deus, porque não souberam guardar o que receberam de Deus? A palavra de Deus diz em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quando Cristo se manifestou como mestre, vindo de Deus, não foi dito acerca dele: é recém-chegado de visitar os maiores países para conhecer o mundo. Mas não, disseram dele assim: é recém-chegado do deserto, onde passou muito tempo a sós em comunhão com o Pai. Jesus não estava vindo de um passeio da Europa. Jesus não estava vindo de um passeio à França, a Paris, como gosta de fazer o governador do Rio de Janeiro. Jesus estava vindo do deserto, de uma comunhão com o Pai. Note-se também, apesar da solitude ser amiga do coração sincero, Satanás sabe aproveitar-se do ensejo, como na grande tentação de Cristo. Aqueles que se retiram para os desertos descobrem que não estão fora do alcance dos inimigos espirituais. A palavra tentado, ela quer dizer no grego experimentar ou provar. Tem o mesmo sentido, mas geralmente a palavra tentar tem um sentido mau e quer dizer seduzir ou incitar a pecar. Assim aparece a palavra tentador, isto é, Jesus foi provado por meio de tentação. Jesus, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Nós também somos tentados em todas as coisas. Isso mostra, irmãos, que realmente foi tentado como homem no deserto. Só que Jesus venceu. Jesus tinha a palavra de Deus no coração e na boca. Infelizmente, muitos de nós não conseguem resistir às tentações de Satanás. Muitos de nós, infelizmente, assim como Esaú, vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A palavra diabo significa caluniador. Ele é o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Em Marcos, capítulo 1, versículo 13, nós lemos que Jesus foi tentado por Satanás, isto é, pelo adversário que nos espreita. Durante os 40 dias, não sentia fome. Falar com Deus era-lhe pão e bebida, era alimento para Jesus. Mas uma vez findando esse período, o desejo de comer se manifestou, porque Jesus era um homem, provando que enfrentou a tentação como homem. Como a fome é intensa em tais casos, é exemplificado no episódio das duas mulheres judias, quando comeram a criança, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículo 29. E é claro, irmãos, em Marcos, capítulo 1, versículo 13, e em Lucas, capítulo 4, versículo 2, que o mestre foi tentado durante todos os 40 dias, e não só no fim.
Não sabemos a natureza da tentação durante esse período, mas parece que foi tentado a duvidar do testemunho dado na ocasião de seu batismo, que era o Filho de Deus. Satanás podia sugerir muitas coisas. Se Jesus era realmente o Filho de Deus, por que os pais tiveram de fugir para o Egito com ele? Por que passara tantos anos na obscuridade em Nazaré? Por que o povo não queria aceitá-lo? Acerca da sua tentação, é certo que o diabo, por fim, empregou a sua astúcia nas 3 grandes tentações ao terminar os 40 dias para desviar o Filho de Deus do propósito que tinha, desde o início, de salvar o mundo. Jesus disse: não só de pão viverá o homem. E há 2 explicações acerca dessas palavras. Primeira, os homens não devem viver ao nível dos animais, só sustentando seu corpo, porque tem também alma que precisam alimentar. 2, os filhos de Deus não devem gastar todo o tempo comendo e se esforçando para ganhar o pão. Devem obedecer a toda palavra que sai da boca de Deus e confiar em Deus para suprir o que é necessário para o corpo. Que esta é realmente a lição, é evidente ao comparar com Deuteronômios capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, a cuja passagem Cristo se referiu. É como se o Senhor tivesse dito: ora, se Israel não passou apenas 40 dias, mas sim 40 anos no deserto medonho, onde não havia meio dos homens se alimentarem, mas onde Deus provou para o povo de todas as épocas que os homens podem descansar nas promessas da palavra de Deus, eu não posso duvidar da palavra do Pai, agindo por mim mesmo. Cristo nunca fez um milagre para seu próprio benefício. Se pudéssemos imaginar um multimilionário que gaste tudo que tem para socorrer o próximo e nem um centavo para si, seria até certo ponto como Cristo, que nunca teve nem mesmo a aparência de interesseiro. Se você pegar um multimilionário hoje, um bilionário, aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, como esse Ike Batista, que tem tantos milhões de reais e de dólares, mas nunca gastou um centavo para ajudar ninguém, porque ele só pensa no interesse próprio, ele só enxerga o seu umbigo. Jesus não era assim. Jesus fazia os milagres em prol do próximo. Todo milagre que ele fazia era em socorro a alguém. Notemos, queridos, como Satanás cada vez recuava perante a palavra de Deus. Cristo não vacilou, mas confiava na autoridade e poder das Escrituras Sagradas. Cada corte com essa arma era um golpe final em Satanás. Não havia lugar para mais argumento. A palavra de Deus diz que o diabo o levou à cidade santa. Vejam a ousadia do diabo. É assim, ela é assim chamada porque era a cidade do grande rei, a sede do templo, a metrópole de todo o culto do povo de Israel. E ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo. O historiador Joséfo diz que não se podia olhar da parte mais alta do templo sem sofrer de grande tortura. O diabo nos coloca no pináculo da confiança própria para que caiamos. Ele não quer que dependamos de Deus. Ele não quer que você dependa única e exclusivamente de Deus. Então ele te vende a falsa ilusão de que você pode resolver tudo sozinho, pelos seus próprios meios. É aí que caímos. Aqueles que cuidam para não cair, aqueles que estão em pé, cuidam para não cair. Devem também cuidar como sobem. Os que ocuparem lugares mais altos no mundo serão o alvo constante dos ataques de Satanás. É por essa razão que Deus abate os homens, abate-os para que possa levantá-los verdadeiramente, enquanto Satanás os levanta para que possa derrubá-los eternamente. Eu tenho dito que nós devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos Satanás faria muitos milagres, faria descer fogo do céu
muitas falsas religiões se levantariam. E não tenham dúvidas, irmãos, como eu já tenho dito, Satanás abre igreja, Satanás levanta obreiros, pastores, bispos, apóstolos, que são poderosos, fazem descer fogo do céu, mas não tem nada a ver com Deus. Estão a serviço de Satanás. E como é que você descobre isso? Orando e pedindo a Deus que lhe dê o dom de discernimento de espíritos. Pedindo a Deus que abra os seus olhos para que você possa ver quem são os inimigos do Senhor. Os lugares altos na igreja são os mais perigosos de todos. Aqueles que sobrepujam em dons, em honra e em produzir fruto devem prestar ainda mais atenção para evitar o orgulho, para não caírem na condenação do diabo. Ou seja, quanto mais você recebe de Deus, mais alerta você tem que ficar. Porque o diabo vai investir pesado contra você. E quando ele não tiver como te vencer pelo ataque, ele vai tentar se aliar a você, te elogiando, te dando muitos prazeres, te oferecendo muitas facilidades. Cuidado. E uma das coisas que tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, embora muito usados por Deus, com muitos dons espirituais, é a avareza. O diabo tem derrubado muitos através do dinheiro. Hoje você vê cantores famosos, cantores de muito prestígio, mas que não conseguem fazer um culto de graça, não conseguem cantar de graça numa igreja. Toda vez que você liga para ele, irmão, você pode vir louvar a Deus, ele te cobra os absurdos. Ele cobra muito alto. Ele não tem prazer de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, dizer, não, eu vou lá. Hoje eu vou cantar para abençoar o povo de Deus. E muitos deles ficam cegos pelo dinheiro, irmãos. Infelizmente, não se vê mais eles evangelizando nas praças, nos guetos, nas favelas, nas vielas. Infelizmente, muitos estão caindo na condenação do diabo. Muitos pregadores famosos e grandes, quando você os convida, só pregam se pagar, se receberem. Abram os olhos, fujam da aparência do mal. Cuidado, o diabo está à espreita e quer derrubar a muitos. Porque está escrito, nós devemos aprender com esta palavra, hein? Que é uma das ciladas de Satanás a citar a Bíblia. Preste atenção, Satanás conhece a Bíblia, de fora a fora, do início ao fim, porque ele era um anjo de luz, ele era do céu, ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus. Então ele não é um leigo na palavra de Deus. E ele sempre se aproximava de Jesus para tentá-lo, dizendo, porque está escrito, provando que ele conhece as Escrituras. O próprio diabo anda com a Bíblia debaixo do braço e com o texto na boca, para cima e para baixo. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus para adorá-lo, veio entre eles também o diabo. E Deus perguntou, de onde vens? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Sabe por que ele só anda passeando pela terra? Primeiro, porque ele é um vagabundo. Segundo, porque ele vive procurando quem está à toa, para que ele possa usar contra a obra de Deus, contra a igreja do Senhor. Satanás sabe discutir usando as Escrituras, o que é uma provação severa. Você já se imaginou discutindo com uma pessoa que não tem nada de Deus, mas que conhece a Bíblia de fora a fora? Se torna até difícil pregar para essa pessoa. Chega um dado momento que você até desiste. Você fala, poxa, o cara faz tudo de errado. Não tem nada de Deus, mas conhece a palavra de Deus. Satanás usa
os seus servos, os seus escravos, justamente com a palavra de Deus para atacar você, que é servo de Deus. Mas nós podemos, irmãos, assim como Cristo, enfrentar a passagem citada por Satanás, não a negando, mas por meio de mais luz, retirada das Escrituras. Um crente que outrora pertencia a certa seita, que cita mais as Escrituras que qualquer outra seita, testifica que viu seu erro quando começou a estudar os versículos antes e os que seguem as passagens citadas incansavelmente pela dita denominação. Podemos responder sempre com cortesia. É fato conhecido que não convém pedir favor a pessoas com fome. Cristo, na tentação, com grande fome, serve como exemplo para que estejamos sempre preparados para responder àquele que pedir a razão da esperança que há em nós, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. É possível ter a cabeça cheia das Escrituras e a boca cheia de termos bíblicos, enquanto o coração fica cheio de inimizade contra Deus e tudo que é bom. O conhecimento que os demônios têm das Escrituras somente aumenta o mal que fazem. Não há perigo mais grave do que correr para aqueles que estudam as Escrituras incansavelmente, sem cuidar da parte espiritual para seus próprios corações. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Notem vocês, Satanás, como Balaque e Balaão, mudou-se para outro ponto mais vantajoso para tentar a Jesus. O pináculo do templo não era suficiente alto para o mestre ver tudo o que ele queria oferecer-lhe. Ele queria oferecer-lhe os reinos do mundo. Esses pertencem a Satanás. Como se vê neste versículo, como Filho de Deus, Cristo vai reinar sobre todos eles. Era terrível o caminho que ele devia trilhar. O termo coração do Salvador sentia profundamente, lá no monte muito alto, ao contemplar os sofrimentos das multidões, que tinham de esperar longos anos a libertação do verdadeiro rei. Parece a maior das três tentações, ajoelhar-se e receber logo esses reinos e socorrer a todos os oprimidos, os quais ele tanto amava. Mas se tivesse submetido a Satanás em uma coisa, teria ele ficado sujeito em tudo. Se nos entregarmos ao maligno em uma só coisa, ele nos dominará no restante. Se Satanás conseguisse desviar Jesus de seu programa espiritual para adotar um programa político, a ruína desse pregador, ou seja, a ruína de Jesus, seria certa. A tríplice tentação. Não há outra forma de pecado, irmãos. Encontra-se a lista das três formas em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Primeira, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vence as três formas na primeira tentação no Éden. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, ou seja, a cobiça da carne, e agradável aos olhos, ou seja, a cobiça dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, a soberba da vida. Conforme descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Satanás empregou os mesmos métodos, milhares de anos depois, para tentar a Cristo no deserto. Sabendo que estava com fome, tentou-o a fazer pães, a concupiscência da carne. No pináculo do templo, sugeriu que o Salvador se lançasse abaixo para ganhar o aplauso da multidão, ou seja, a soberba da vida. Do monte muito alto, chamou sua atenção para todos os reinos do mundo que poderia dominar. Aí entra a concupiscência dos olhos. Em todas essas tentações, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, que é Cristo, não caiu em nenhuma. Todos os demônios do mundo inteiro souberam naquele dia que Cristo vencera o seu chefe, Satanás. E não houve um espírito maligno depois que tivesse coragem de resistir àqueles que vencem em seu nome. Você sabe que Satanás era anjo de luz. Ele estava no céu com Deus desde o início,
ele era o responsável por guardar o trono de Deus. Você sabe que no momento da queda de Satanás, quando ele foi expulso do céu, segundo estudiosos da Bíblia, a terça parte dos anjos do céu caíram com ele. E você sabe que, segundo esses mesmos estudiosos, são tantos demônios, tantos, que chegaram à conclusão de que existem hoje em dia 1 milhão de demônios para cada um dos 6 bilhões de habitantes da Terra. Irmãos, são tantos demônios que parecem que eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. 1 milhão de demônios para cada habitante do globo. Por isso que às vezes você não entende, né? O porquê que Deus destina os anjos para te livrar. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Por que que os anjos estão ao seu redor? Porque Satanás está ao seu derredor. Ou seja, eles estão depois dos anjos. Ele está depois dos anjos. Procurando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, todos os dias, não se iluda, há uma guerra travada entre os anjos de Deus e os demônios, para que você não sofra dano. Não existe crente verdadeiro, irmão, que seja livre de tentação. A tentação não é pecado, mas o pecado consiste em ceder à tentação. Devemos manter o inimigo do lado de fora. Devemos esperar a tentação, mesmo no deserto, quando sozinhos. Podemos encontrar tentação na presença de Deus. A tentação vem, muitas vezes, logo após recebermos grande bênção de Deus. Satanás, como ladrão sabido, quer arrombar a casa quando contém muito tesouro espiritual. Foi quando os filisteus souberam que Davi fora ungido rei que chegaram em busca dele. Conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Então, tinha bastante importância para ser o alvo de ataques deles. E é depois de entregar-nos inteiramente a Deus e receber suas bênçãos que os poderes do maligno nos julgam de bastante valor para combinarem a nossa derrota. Muitas vezes você não entende, né? O porquê que você é tão perseguido, o porquê que você sofre tanto. É porque você tem os dons espirituais. Você anda na presença de Deus. A tentação, às vezes, é permitida por Deus. Primeiro, que é para nosso crescimento em graça e poder. Lembremos-nos, irmãos, de que o poder de Satanás é limitado. Ele já é vencido e não pode destruir-nos enquanto estamos em contato com Cristo. O primeiro Adão, rodeado de toda a bênção, caiu na tentação. O segundo Adão, no deserto, faminto e exausto, venceu. Muitos, ignorando o exemplo da derrota do primeiro Adão, rodeado de toda a bênção, acham que é somente necessário colocar o homem hoje em bom ambiente para ele chegar à perfeição. Satanás é astuto, irmão. Quer nos atacar com coisas que parecem boas, que parecem razoáveis, antes de que com pecados grosseiros. Uma das armas mais agudas do diabo é o ponto de interrogação. Se és filho de Deus, devemos resisti-lo com o ponto de exclamação da palavra de Deus. Está escrito. A espada do Espírito, manejada pelo Espírito em nós, nunca falha. Observe-se como o Senhor não cita ou não citava as Escrituras como se fossem provérbios ou ditados bonitos, mas como autoridade divina e absoluta. O diabo ataca os nossos líderes com muito mais fúria do que os outros membros. É mais interessante para o diabo derrubar um pastor, um bispo, um apóstolo, do que derrubar um membro simples, porque ele sabe que derrubando a cabeça, o restante do corpo cai. Por isso que devemos orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, orar por aqueles que estão encarregados do rebanho do Senhor.
para que eles não venham a ser enganados pelo diabo. Portanto, queridos, oremos por eles, em vez de censurá-los. Resisti ao diabo, e este fugirá de vós. E em vez da opressão de Satanás, gozaremos auxílio dos céus. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Não nos enganemos, irmãos. Não estamos livres somente porque Satanás fugiu de nós. Ele se ausenta de nós apenas até o momento oportuno para outro ataque. Ele se retira para planejar outro ataque contra nós. Ele se retira para estudar o nosso ponto fraco, porque Satanás é um psicólogo de experiência milenar. Diz o ditado aí no mundo que o diabo sabe tudo que sabe, não porque ele é diabo, mas porque ele é velho. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Vamos ler continuamente, irmãos, a história da tentação de Cristo. Vamos seguir o exemplo de Cristo, notando como ele vencia, não por força, mas por justiça. Jesus tinha um desejo de agradar a Deus. Jesus não queria aborrecer a Deus, mas como filho, ele queria agradá-lo em tudo. Tinha poder para lançar o maligno no abismo, mas fez melhor. Vestido da armadura da justiça, o inimigo não podia tocar nele. O inimigo não podia destruí-lo, porque ele estava grudado, entranhado com Deus. E é assim que devemos estar. É assim que devemos viver, junto com Jesus. Tê-lo em nosso coração e em nossa vida. E assim vencermos as tentações do diabo. Porque a palavra de Deus diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. E nós podemos vencer as tentações. Fácil não é. Mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Deus te abençoe e que a palavra de Deus ajude você a vencer as tentações. Amém. Muito bem, querido. Mais uma palavra, mais uma leitura da palavra de Deus, mais uma revelação da palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem e deseja adquiri-la, pode ligar para mim. Eu sou Matheus Braga, sou diretor-presidente do projeto Caravana da Amizade Gospel. Meu telefone é DDD 21, Rio de Janeiro, a operadora é TIM. O telefone é 8373-8052. Se você deseja abençoar o meu ministério, o Ministério Matheus Braga, com uma oferta de amor, pode enviar a sua oferta através do Banco Bradesco, agência 0129, dígito 5, e a conta corrente é 0161-806, dígito 7. Obrigado e Deus te abençoe.